Bom, pessoal, antes de falarmos sobre defeitos de capacitores, primeiro vamos relembrar um pouquinho como funciona um capacitor, porque é fundamental que você conheça o princípio de funcionamento de um capacitor na hora de analisar um defeito. Eu desenhei aqui dois tipos de capacitor. Aqui o primeiro seria um capacitor cerâmico, ou de poliéster, essa é a simbologia dele, e aqui um capacitor eletrolítico. Existem diversos tipos de capacitor eletrolítico, mas de uma maneira geral, essa é a sua simbologia. Diferença básica: o capacitor eletrolítico ele é polarizado, ou seja, ele tem um lado positivo e um lado negativo. E o capacitor cerâmico ou de poliéster, nessa simbologia aqui, ele não é polarizado, ou seja, ele não tem um lado especificamente para ser ligado ao potencial positivo e um lado específico para ser ligado ao potencial negativo, como nós temos no eletrolítico, tá? Esse lado aqui tanto faz, eu posso ligar ele em qualquer extremidade, o positivo pode ser aqui e o negativo aqui, ou o contrário também, positivo e negativo também, não faz a menor diferença. Ele não é polarizado. E aqui, no eletrolítico, nós temos sim um lado especificamente positivo e um outro negativo. É claro que você tem diversos tipos de capacitor, tanto no encapsulamento SMD, são aqueles encapsulamentos montados em superfície, quem trabalha com placa-mãe de notebook ou de computador sabe do que eu estou falando, e você tem também aqueles capacitores que tem os seus terminais passantes na placa, Ele passa pela placa e é soldado pelo lado de baixo. Existem diversos modelos de capacitores, vocês podem pesquisar no Google Imagens, digitar lá capacitores e vocês vão ver uma infinidade de modelos e tipos, tantos de diferentes tamanhos e formatos, Capacitor é um componente muito utilizado. Acho que praticamente qualquer circuito eletrônico você vai encontrar um capacitor. Como ele funciona? No instante em que você liga o capacitor a uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, vamos dizer que aqui eu vou ligar ele em uma fonte de tensão de mais 10 volts. E esse lado aqui vai ligado à minha referência, meu terra, ok? O que acontece? Percebam que são duas placas paralelas separadas por um espaço. Esse espaço, geralmente, ele é preenchido por um material conhecido como dielétrico, que é um material isolante. Que vai fazer o quê? Vai fazer o isolamento desses dois extremos. No instante em que você liga a fonte ao capacitor, ele se comporta como um curto, ou seja, ele se comporta instantaneamente durante um breve momento como um curto. Por quê? De um lado eu tenho o acúmulo de cargas positivas, que vão se carregando desse lado, através da fonte, e do outro lado, um acúmulo de cargas negativas. O que acontece? A resistência do capacitor, como ele está descarregado, é muito baixa inicialmente durante a carga. Ela é muito baixa. Então, rapidamente, no instante em que liga, ele se comporta como um curto e já vai se carregando. Essa resistência vai subindo gradativamente. Com o passar do tempo, ele vai carregando. Inicialmente ele carrega rápido, depois mais lentamente. Então, é basicamente assim que funciona. Uma vez que ele está carregado, o capacitor passa a se tornar um circuito aberto. Então eu posso simbolizar esse circuito aberto como uma chave. Eu tenho aqui uma chave aberta. Por que chave aberta? Porque ele está carregado. Uma vez que ele está carregado, não tem circulação de corrente. Não há circulação de corrente pelo capacitor. Então eu terei deste lado 10 volts e deste lado 0 volts, pois está ligado à minha referência. Aqui eu tenho 10 volts e aqui 0 volts. Deste capacitor eletrolítico a mesma coisa, a única diferença é que quando você vai ligá-lo ao circuito, ou você esteja projetando o circuito, você tem um lado especificamente positivo. É claro que existem aplicações práticas onde o capacitor cerâmico ou de poliéster é melhor utilizado, devido às suas características. E outras, o capacitor eletrolítico acaba sendo mais indicado.
Uma diferença básica para que não compliquemos muito essa aula é que o capacitor eletrolítico geralmente ele tem maiores capacitâncias do que o capacitor cerâmico, né? Então você tem duas características básicas que definem um capacitor. É a sua capacitância. A capacitância seria a capacidade de armazenar carga elétrica desse capacitor. E, geralmente ela é dada em farad, pela letra F, em seus submúltiplos, por exemplo, microfarad, nanofarad, picofarad. Então a tensão de isolamento seria o máximo de tensão que um capacitor pode armazenar, ou que ele poderia isolar. Então se você tem um capacitor aqui, nominalmente de 16 volts, ele pode receber e manter essa tensão isolada através desse capacitor até 16 volts, mas geralmente não se faz isso, você vai trabalhar sempre com uma margem aí de tolerância, né? Se ele suporta até 16, você vai trabalhar com 12, 13, nunca no máximo, para que ele não aqueça, ok? Com o capacitor eletrolítico, a mesma coisa, ele tem as mesmas características, mas geralmente ele tem maior capacitância. Você vai ver capacitor eletrolítico aí na casa de microfarad, de 1000 microfarad, 2000, 10.000 microfarad e por aí vai. E você não vai ver um capacitor cerâmico ou de poliéster com uma capacitância tão alta. Geralmente você vai trabalhar aí com nanofarad, picofarad, com capacitâncias bem menores, ok? Então, de uma maneira bem resumida, isso seria o capacitor. Mas e como analisar defeitos em capacitores? Bom, agora nós vamos ver. Continuando então, pessoal. Eu desenhei alguns circuitos aqui didáticos. É claro que na prática vai ser difícil encontrar circuitos assim, né? Mas é para que vocês tenham uma ideia de como tudo funciona. Uma vez que vocês tenham essa visão de como o capacitor funciona, de como ele se comporta no circuito, vai ser muito mais fácil analisar um defeito, tá? Então, em um primeiro momento, esses circuitos aqui não possuem defeito. Eu vou mostrar para vocês como eles funcionam em conjunto. Aqui eu tenho circuitos com resistores e capacitores em diversas topologias, diversos formatos. De uma maneira geral, um circuito como esse daqui, eu tenho uma fonte de 10 volts, um resistor, que poderia ser de 1K, ou qualquer outro valor, e aqui o capacitor. Não importa se ele é de 10 microfarad, 100 microfarad, 1000 micro, 10 nano, não importa a sua capacitância nesse momento para esse tipo de análise, tá? Isso vai importar se você quiser fazer um cálculo para saber o tempo de carga desse capacitor em relação a esse resistor, mas não é esse o foco dessa aula. De uma maneira geral, no instante em que ele se carregou, ele passa a se comportar como uma chave aberta para o circuito. Então eu terei aqui 10 volts neste ponto, aqui também 10 volts e aqui 0 volts. Por quê? Porque não há circulação de corrente. Ele bloqueia a corrente. Então de um lado eu tenho 10, do outro eu tenho 0. Está fechado aqui, uma chave aberta para o circuito. Aqui a mesma coisa, eu posso substituir esse capacitor por uma chave aberta. Por quê? Uma vez que ele se carregou, não há circulação de corrente pela malha. Então aqui, desse lado que está ligado à minha referência de terra, eu vou ter 0 volts. E desse lado, eu vou ter 12 volts, que é a mesma tensão que eu tenho desse lado. Por quê? Se não tem circulação de corrente, também não tem queda de tensão. Toda a tensão cai sobre o capacitor. Por que toda a tensão cai sobre o capacitor? Porque de fato ele é a maior resistência nesse circuito. O capacitor ele tem uma resistência, o capacitor que está em bom estado, ele tem uma resistência altíssima, né? Altíssima, acima de 10 megohm, uma resistência muito alta. Então se eu tenho um capacitor de resistência altíssima no meio entre dois resistores, é praticamente como se eu tivesse uma chave aberta, ou como se o circuito estivesse completamente aberto. Então é assim que se analisa, uma vez que a fonte de tensão contínua, o capacitor se carrega, ele se comporta como uma chave aberta, ok? Aqui um exemplo interessante, porque eu coloquei o capacitor em paralelo com o resistor, e aqui um outro resistor. Então qual seria o percurso da corrente? Inicialmente, quando ligou a fonte, a corrente vai circular aqui, carregar esse capacitor através do resistor R2,
Por consequência, também vou ter uma pequena corrente por aqui. E o que vai ocorrer? Uma vez que esse capacitor se carregou, ele se comporta como uma chave aberta. Não tem circulação de corrente por aqui. Então, o que permanece? Os dois resistores, formando um divisor de tensão. Se eu tenho 1K e 1K e uma fonte de 6 volts, aqui na saída nós vamos ter exatamente 3 volts. Se você não conhece esse cálculo, ainda tem uma aula minha aqui no canal onde eu ensino como funciona esse tipo de cálculo. Recomendo que vocês assistam. Então, basicamente é isso. Capacitor em bom estado, depois que ele está carregado, ele é chave aberta para o circuito. Bom, pessoal, chegamos finalmente na análise de defeitos. Nesse primeiro circuito, como que nós vamos analisar? Com a ponta de prova preta do multímetro, você prende ela na sua referência, no terra, e com a ponta vermelha você mede a tensão. Aqui na fonte, diretamente na fonte, antes do resistor, que pode ser de 1K, eu fui medir e encontrei 10 volts. Até aqui tudo bem. Então, se eu encontrei 10 volts desse lado, significa que a minha fonte está boa. A fonte está funcionando. Desse lado aqui do resistor, eu encontrei 0 volts. Mas lembra que eu falei que se o capacitor, uma vez que ele está carregado, ele se comporta como chave aberta, eu deveria ter a mesma tensão que eu tenho aqui, 10 volts, desse lado. Porque o capacitor seria carregado com esses 10 volts. Eu teria 10 volts aqui e 0 aqui. Mas o que acontece? Eu tenho 0 aqui e 0 volts aqui. Já fica claro, né, que eu posso ter um capacitor em curto, ou seja, esse terminal está encostando nesse. Então toda a corrente está sendo drenada por aqui. O capacitor está completamente em curto, então eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Porém, posso ter um outro defeito também, né? Esse resistor poderia estar aberto. Por quê? Ele estando aberto, ele seria a maior resistência do circuito. Eu teria 10 aqui e 0 aqui também. Mas, nesse exemplo, eu vou considerar que o capacitor está completamente em curto. Por isso eu encontrei o 0 volt aqui e aqui também, o que mostra que esses dois pontos estão conectados, estão ligados. O curto é o último estágio de defeito de um capacitor, né? O capacitor, normalmente, ele não entra em curto diretamente. O que pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas o defeito ele começa com a fuga, que nós já vamos ver nos próximos defeitos. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts, um resistor de 10K, um capacitor e outro resistor de 10K. E o que está acontecendo aqui? Eu tenho medir nesse ponto sobre o resistor 4 volts e desse lado no capacitor 8 volts. Então sobre o resistor R2 eu tenho 4 volts, sobre o capacitor 4 para 8, quanto falta? 4 volts. Então sobre o capacitor eu também tenho 4 volts e 8 para 12, 4. Sobre o resistor R1, também 4 volts. O que está acontecendo aqui? Se o capacitor, quando está bom, ele deve se comportar como chave aberta, então eu deveria ter 12 aqui e 0 aqui, porque não tem passagem de corrente. O simples fato de eu estar medindo uma queda de tensão, ou seja, aqui eu tenho 12, de 12 caiu para 8, ou seja, caiu 4 volts sobre o R1. Aqui eu tenho 8. Nesse ponto, eu tenho 4, ou seja, caiu 8 para 4, 4 volts sobre o capacitor C1. E de 4 para 0, caiu 4 volts sobre o resistor R2. Isso aqui já me mostra que está tendo queda de tensão sobre os componentes. Se há queda de tensão sobre os componentes, então existe circulação de corrente. Está circulando corrente aqui. A tensão já está me dizendo isso. A própria tensão já me diz que aqui está circulando uma corrente. O que pode estar acontecendo? Esse capacitor não está em curto, porque se ele estivesse completamente em curto, eu teria a mesma tensão aqui, e eu não tenho.
né? Se ele estivesse completamente em curto, eu teria a mesma tensão desse lado e a mesma tensão deste. Mas não, ele está tendo uma pequena queda de tensão, o que me mostra que internamente o capacitor tem um pequeno resistor, que é o que a gente chama de fuga. Esse capacitor, que originalmente o capacitor, como eu falei para vocês, ele tem uma resistência altíssima, muito grande, nesse caso ele teve a sua resistência alterada e passou a ter uma resistência menor, um pouco menor. Isso é fuga. O capacitor adquiriu uma pequena resistência, ao invés de ter uma resistência muito alta, ele passou a ter uma resistência mais baixa. Então aqui eu tenho um capacitor em fuga. Eu poderia substituir esse capacitor, para que vocês entendam um pouco melhor o defeito, por um único resistor. Um resistorzinho que simula essa fuga de corrente, porque está tendo uma drenagem de corrente desse ponto para esse ponto. Se aqui, sobre um resistor de 10K, está caindo 4 volts, e aqui, sobre o capacitor de 4 para 8, também está caindo 4 volts, dá até para saber qual que é o valor da resistência dessa fuga, que seria de 10K. Ou seja, cai 4 volts sobre um resistor de 10K e 4 volts sobre outro resistor de 10K. Como está caindo 4 volts sobre o capacitor, ele está em fuga e essa fuga é de aproximadamente 10K. É claro que isso é didático. No dia a dia, na bancada, você não precisa saber qual que é a fuga do capacitor, né? Qual que, em escala ômica, qual seria a fuga desse capacitor? Você não precisa saber disso. Uma vez que você detectou que ele está com defeito, você troca, né? É bastante simples. O capacitor está em fuga, significa que ele ainda não entrou em curto, porque essa fuga ela vai se agravando no circuito. Ela vai se agravando, se agravando. Essa resistência que era altíssima, ela continua diminuindo. Então aqui ela está em 10K. Se o aparelho continua ligado, depois de algum tempo ela pode ir diminuindo. Pode chegar a 5K, 1K, 500 ohms, até chegar muito próximo de 0 ohm, que seria o curto, né? O 0 ohm de verdade não existe. Mas quando a resistência fica muito baixa, ele fica muito próximo ao curto. Então, o defeito no capacitor ele é gradativo. Você vai pegar capacitor no circuito que vai estar aquecendo muito. Por que ele vai estar aquecendo? Porque ele adquiriu uma resistência baixa. Se a resistência está baixa, vai circular muita corrente por ele. Como o corpo do capacitor não foi projetado para suportar toda aquela corrente, ele começa a dissipar muito calor devido ao atrito da passagem de corrente por um corpo. Então o capacitor ele vai aquecer, né? Esse aquecimento está muito ligado à própria fuga. E por aí vai. Então aqui o defeito, capacitor em fuga. Aqui eu tenho outro defeito que também é fuga. Já dá para ver pela tensão. Porque se ele tivesse em curto eu teria 0 aqui e 0 aqui, porque o capacitor está diretamente ligado, um dos seus terminais diretamente ligado ao terra, diretamente ligado à referência. Se eu tenho uma fonte de 6 volts, sobre o meu capacitor está caindo 2 volts, quanto cai sobre o resistor? R1. 2 para 6 está caindo 4 volts. Então, se um resistor de 1K cai 4 volts, no capacitor está caindo 2 volts. 2 é metade da tensão de 4. Então já dá para saber que eu tenho uma fuga aqui também. Internamente foi feito um mini resistorzinho que está drenando corrente por entre as placas do capacitor. Essa fuga adquiriu uma resistência tal que sobre o capacitor eu tenho uma queda de tensão de 2 volts. Se um resistor de 1K está caindo 4 e aqui cai 2, que é a metade, então eu posso dizer que essa fuga é metade do valor desse resistor. Então aqui eu tenho aproximadamente 500 ohms de fuga. Para que vocês consigam compreender melhor como ela funciona. Então esse capacitor ainda não entrou em curto. Ele está um estágio antes do curto. Ele está em fuga. Mas vocês podem estar se perguntando, toda essa proposição didática para que vocês entendam os defeitos nos capacitores, mas como você vai procurar isso na prática? Existem diversas técnicas, né?
Como eu falei para vocês inicialmente, isso é uma proposição didática, dificilmente vocês vão encontrar um circuito como esse na prática. Na prática vocês vão encontrar coisas mais parecidas com o que eu vou mostrar em seguida. Bom pessoal, esse já é um circuito que vocês provavelmente vão ver na prática. Onde nós temos aqui uma fonte de tensão de mais de 19 volts. Esse circuito é bastante parecido com o circuito de entrada de notebook, né? Vocês vão encontrar bastante esse tipo de filtro, LC, né? Que é um filtro passa baixa. Não é o objetivo dessa aula explicar esse circuito aqui passa baixa, é LC, mas só para curiosidade de vocês, a ideia é que ele bloqueia as altas frequências oriundas do chaveamento do adaptador. Ou seja, você tem uma fonte no notebook, uma fonte externa, que é um conversor DC-DC, feito que gera essa tensão de 19 volts a partir da rede elétrica, utilizando uma técnica de chaveamento. Esse chaveamento cria uma frequência muito alta que poderia criar erros de nível lógico nos circuitos integrados da placa. Poderia ser prejudicial para o processamento dessa placa. Então, utiliza-se esse filtro logo na entrada para bloquear essas altas frequências e permitir apenas as frequências mais baixas desses 19 volts passar por esse circuito. Mas aqui nós temos 3 capacitores, logo na entrada do notebook, né? Ou de algum outro tipo de equipamento, que muitos outros equipamentos utilizam esse tipo de circuito também. Aqui eu tenho 3 capacitores ligados em paralelo, né? E aqui uma saída de tensão. Então eu vou ter aqui uma tensão armazenada, na verdade cargas elétricas armazenadas aqui nesses capacitores, e uma vez carregados eles vão se comportar como chave aberta, mantendo essa tensão aqui estabilizada. Mas o que pode acontecer? Vamos dizer que esse capacitor aqui esteja entrado em fuga, não curto, fuga. O que vai acontecer? Uma vez carregado, ele deveria bloquear a corrente, se comportar como chave aberta. Mas uma vez que agora eu tenho essa pequena fuga, ele funciona como um resistor, como uma carga. É como se eu tivesse uma pequena carga sendo alimentada aqui. Então esses 19 volts vão continuar aqui. Esse capacitor ele se carregou, se comporta como chave aberta. Se carregou, se comporta como chave aberta. Quando chega aqui, deveria se comportar como chave aberta, mas não. Drena corrente para o terra. Uma vez drenando corrente para o terra, vamos dizer que esse capacitor, esse resistor, aliás, ele tem adquirido uma fuga de mais ou menos 1K. Mais ou menos 1K. Qual seria a corrente que está circulando aqui? Por lei de Ohm, nós conseguiríamos saber exatamente a corrente. Então vamos lá. V igual a R vezes I, que é a fórmula da lei de Ohm. A tensão eu tenho, que é 19 volts, igual, eu estou supondo, né, só para que vocês saibam mais ou menos como isso funciona, que aqui é uma fuga de 1K vezes a corrente que eu não sei. Então eu vou pegar esses 19 volts, dividir por 1000, passa para cá dividindo, tá multiplicando, passa para cá dividindo, e eu vou saber qual é a corrente. 19 dividido por 1000 dá 0,019 amperes. Se eu pegar agora essa corrente e multiplicar por 19 volts, eu vou saber qual é a potência dissipada no circuito. 0,019 ampere multiplicado por 19 volts é igual a 0,361 watts. Então essa é a potência dissipada. Não é uma potência relativamente alta, eu tenho menos de 1 watt, né? Mas isso aqui já gera um pequeno aquecimento. Então se você está analisando um circuito como esse aqui, e você tem 3 capacitores, um ao lado do outro, e com o próprio dedo, ou utilizando um termômetro de infravermelho, existem várias técnicas, vai depender muito do que vocês têm na bancada, né? O próprio dedo você pode utilizar para sentir que esse aqui ele está aquecendo um pouco mais do que os outros, né? Se esse está em fuga, ele vai esquentar um pouquinho, mas aqui está com uma fuga alta, né? Se essa fuga fosse
ao invés de 1K, fosse de 500 ohms, eu teria 500 ohms de fuga, eu teria o dobro dessa potência aqui, então ele já ia aquecer muito mais, porque ele estaria muito mais próximo de um curto, a resistência muito mais baixa. Como se faz para descobrir um capacitor em fuga como esse aqui? Geralmente o que se faz é pegar uma fonte de bancada, uma fonte auxiliar, ligar uma tensão controlada aqui, poderia ser 5 volts, 10 volts, depende. Para quê? Uma vez que eu liguei uma fonte aqui, o circuito daqui para cá, em algum ponto ele tem que ter um componente que isole essa parte da placa. Digamos que o que liga nesse bloco aqui, eu tenho outros circuitos da placa que são alimentados através deste. Mas entre esses dois pontos eu poderia ter, por exemplo, um resistor que faz essa ligação. Para que eu saiba, eu já sei que tem um consumo, porque eu liguei na minha fonte e a minha fonte já acusou uma determinada corrente que não deveria existir, né? A placa em stand-by ela deveria ter a tensão lá, mas zero de corrente de consumo. Então, se está tendo consumo de corrente, eu já sei que tem um defeito. O que se faz? Eu procuro um ponto da placa onde eu consigo isolar esse circuito deste e tiro ele fora. Uma vez que eu removi, eu estou com o circuito aberto, está isolado. Se permanece corrente circulante aqui, se na minha fonte continua me mostrando corrente circulante nesse ponto, significa que o defeito realmente está nesse bloco e não daqui para frente. Porque se eu tirei esse componente e isolou os dois circuitos, agora o defeito está aqui. E aí, através de uma análise tátil mesmo, eu vou sentindo o aquecimento até encontro um que está mais ou menos aquecendo além do que eu deveria ser o normal e retiro ele. Uma vez que eu retirei ele, eu ligo a fonte novamente. Se sumiu a corrente zerou, eu já sei que o defeito era ele. Não há necessidade de você pegar o capacitor, medir ele fora da placa para saber se ele está com defeito. Geralmente você está com suspeita dele. Dependendo do circuito, você tira ele fora da placa e já liga a fonte. Sumiu o consumo, achou o defeito. Não, continua um pouquinho de consumo, só que alterou. Opa, então tem mais defeito. Né? Você pode recolocar e retirar outro. Como aqui nesse circuito eu tenho só 3, eu vou ter 3 tentativas. O que está aquecendo mais, com certeza vai ser o que está com defeito. A maior jogada em procurar um defeito na placa é você saber criar esse isolamento. Você isolar partes do circuito e ir analisando bloco a bloco, para que você consiga isolar e chegar ao defeito. No capacitor em fuga, geralmente ele aquece. Só que se ele está totalmente em curto, vai acontecer um fenômeno interessante. E muita gente se confunde com isso. Vamos dizer que esse capacitor aqui agora, esse mesmo, ou não, vamos pegar esse aqui para ficar melhor. Ele entrou completamente em curto, mas eu ainda não sei. Eu estou analisando o circuito e eu ainda não sei que ele está em curto. Mas ele está completamente em curto. Completamente em curto significa que a resistência dele está baixíssima, muito próxima de zero, muito baixa. Lembrando que nós já isolamos a placa. Eu já encontrei um ponto onde eu consegui isolar o restante do circuito desse circuito e eu sei que o defeito está aqui. Por quê? Uma vez isolado, eu ligo a fonte, eu percebo que tem um consumo altíssimo, quase o máximo que minha fonte consegue fornecer. Então, se está aqui em 5 volts, por exemplo, ele poderia estar mostrando para mim 2 amperes, uma corrente altíssima, né? Muito alta. Em matéria de potência, 2 multiplicado por 5, eu tenho 10 watts. Então, já tem uma dissipação de calor alta aqui nesse circuito. Mas o que acontece? Se esse daqui está em curto, vai circular uma grande corrente. Uma grande corrente vai passar por aqui e vem para cá. O que vai acontecer? Esse capacitor que está aqui do lado, ele vai aquecer. Vai aquecer bastante, porque a corrente está circulando aqui, ó, mas ela está indo direto para o terra, numa resistência muito próxima de zero. Então, se a resistência está muito próxima de zero, aqui não vai dissipar muito calor. Pelo contrário, os componentes que estão antes desse curto é que vão aquecer. E é isso que gera confusão na cabeça dos técnicos.
Porque muitas vezes ele acha que o componente que está aquecendo é que na verdade está com defeito. Aí ele tira e o defeito continua, né? Isso é uma grande pegadinha, é uma grande armadilha. Muitas vezes o componente que aquece não está com defeito, mas um componente próximo a ele, que está em curto, não está aquecendo, mas está drenando muita corrente pelo percurso. E o que ocorre é que se a resistência dele é baixa, ele não vai aquecer mesmo, não vai aquecer tanto, até certo ponto. Mas o componente próximo a ele vai esquentar. Então, se daqui para cá está tudo frio e aqui está aquecendo, então o defeito está para cá. Você pode até, se você tem duas possibilidades, daqui para frente não tem corrente. Se o curto está aqui, daqui para frente não tem corrente. Se não tem corrente, não tem aquecimento aqui. O aquecimento está daqui para cá. Então, dessa maneira você consegue isolar o defeito. Você tem duas possibilidades. É o que está aquecendo ou o que está ao lado? Você pode até começar pelo que está aquecendo. Quem sabe, ele pode estar em fuga, né? Eu não tenho um resistor aqui de referência para usar aquela técnica que eu mostrei para vocês. Se eu tivesse um resistor de referência aqui em cima, eu conseguiria utilizar a técnica para descobrir se ele está em curto ou em fuga, mas eu não tenho. Então eu sou obrigado a fazer tentativa e erro. Então, pela lógica e pela prática, você tira o que está aquecendo mais e verifica a fonte. Baixou o consumo? Não, não baixou. Então é o que está do lado. Troca ele. Baixou o consumo? Achou o defeito. Ok, pessoal? Bom, essa foi uma pequena demonstração teórica do que é curto e do que é fuga, dos defeitos dos capacitores e também uma breve explanação de como é feita a análise disso na prática. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!